Boa tarde, senhoras e senhores, todos aqui presentes, imprensa, a sociedade brasileira que nos acompanha. Aqui ao lado do meu colega, deputado federal Paulo Ganimi, que está devidamente fardado para o Jogo do Brasil de hoje à tarde. Eu tinha, felizmente, nesta quinta-feira ainda um terno no gabinete, mas esse é um dia, obviamente, que o Brasil para, início da Copa do Mundo, o primeiro jogo da seleção brasileira, e coincidentemente, na nossa opinião, o primeiro gol sai antes do jogo, que é a obtenção das 171 assinaturas, na verdade já passamos delas, estamos em 178 assinaturas de senhoras parlamentares e senhores parlamentares para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE, de acordo com a emenda do requerimento que será protocolado logo após esta coletiva de imprensa, com a finalidade de investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, nos casos a seguir descritos. Vou ler apenas o parágrafo inicial do requerimento. Ao senhor presidente Arthur Lira, requeiro eu, como autor, mas obviamente subscrito por, nesse momento, repito, 177 deputados federais, deputadas federais de 12 partidos, incluídos o nosso Novo, Republicanos, PL, PP, PSC, Podemos, União, PSD, MDB, Patriotas, Cidadania, PSDB, de 19 unidades da Federação, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Paraná, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Acre, Espírito Santo, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Distrito Federal e Pará. Nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e dos artigos 35 a 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de comissão parlamentar de inquérito, composta por 27 membros titulares e igual número de suplentes, para investigar, no prazo de até 120 dias, a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, nos casos 1. Da busca e apreensão no endereço de empresários por terem compartilhado mensagens em aplicativo. 2. Da determinação de bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos antidemocráticos. 3. Da censura parlamentares ao economista Marcos Sintra, à produtora Brasil Paralelo, à emissora Jovem Pan e ao jornal Gazeta do Povo. A justificação que segue, acho importante somente citar a frase que utilizamos para abri-la, diz, entre aspas, após a vida, a liberdade é o bem maior. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Quero aqui, portanto, anunciar que logo após essa coletiva será protocolado esse requerimento de abertura dessa CPI, que é uma CPI para buscar também pacificar o país neste momento. Nós somos justamente muito cobrados como parlamentares para que neste momento hajamos. O Parlamento brasileiro precisa se situar no seu lugar de direito, que é na defesa da democracia. Somos representantes do povo brasileiro e qualquer medida de arbítrio, venha de um poder executivo ou de um poder judiciário, se um dia atinja um lado do espectro político, no dia seguinte terá toda a liberdade para atingir a outro. Não é com esse tipo de atitudes que estamos vendo que solucionaremos os problemas que eventualmente nossa jovem democracia tem. Nós queremos a independência e a harmonia entre os três poderes.
recolocar todos eles dentro do seu escopo institucional e constitucional. Juízes e magistrados julgam, parlamentares legislam e fiscalizam, poder executivo executa e implementa políticas públicas. Chegamos num momento no Brasil em que temos uma grande confusão sobre as funções desses poderes e, portanto, é papel deste parlamento investigar quaisquer tipos de abusos que possam ter sido cometidos por quaisquer tipos de autoridades, pois entendemos que ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei. Passo a palavra para o meu colega Paulo Ganim. Obrigado, Marcelo. Parabéns pela iniciativa, que foi apoiada não só por mim, mas todos os deputados do Novo desde o início, até porque a nossa briga pela democracia, pela liberdade, ela é algo que tem sido feita desde o início do nosso mandato como deputado federal. A gente tem que lembrar que quando há um abuso de autoridade, um desrespeito ao outro poder, há também um desrespeito ao próprio poder que aquele que exerce esse abuso de autoridade ocupa, porque ele coloca em questão também a reputação do poder que ele ocupa, no caso do STF. Então é muito importante essa atuação da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, para garantir o direito, não só individual, mas também dos três poderes, garantindo isso sim a democracia. Não há um dono da democracia no Brasil. Não pode um ministro, qualquer outro membro do poder, achar que ele é o dono da democracia e do direito do Brasil. Isso é feito pelo equilíbrio e pela harmonia que hoje, ou diria até há muito tempo, até porque não está nessa CPI, mas eu reforço, o inquérito das fake news, por exemplo, é desde 2019, e já é ali sim também um desrespeito à nossa Constituição. Esse trabalho nosso, ele não é de agora. Eu, por exemplo, tenho uma PEC de 2019, PEC 225 de 2019, que tenta mudar a nomeação e o mandato de ministros do STF, justamente porque entendemos com outras medidas também importantes que têm que ser tomadas, que hoje as instituições não trabalham da forma correta, não só por culpa individual de alguns membros dessas instituições, aqui no caso especificamente do STF e do TSE, mas também por conta de regras que garantem direitos e poderes que não deveriam ser garantidos. Então o trabalho dessa CPI é um trabalho que deve ser feito por essa casa para retomar o equilíbrio da democracia brasileira e das responsabilidades de cada um. Então, a gente vai adiante e esperamos que ela seja instalada o quanto antes para que esse trabalho aconteça. Obrigado, Paulo. Assim como o deputado Paulo Ganim. Assim como o deputado Paulo Ganim mencionou, ele tem um excelente projeto. Tantos outros parlamentares têm projetos para aprimorar nossas instituições e melhorar o próprio Poder Judiciário. Vários desses projetos serão apresentados em breve em um manifesto também de deputados e senadores para que nós possamos continuar trabalhando em conjunto pelo bem do Parlamento e pelo bem do Brasil. Nós, deputados federais, estamos aqui para cumprir um importante papel que a Constituição nos dá de representação popular. E quero, por isso, mais uma vez agradecer os demais 176 colegas que comigo e Paulo Ganim conformam 178 signatários até o momento, repetindo, de 181, acabamos de receber mais 3 adesões à CPI, que representam, neste momento, se os 3 signatários adicionais não forem de um outro estado ou outro partido, 19 estados da República Federativa do Brasil e 12 partidos políticos. Agradecemos também a toda a mobilização que foi feita pela sociedade em prol deste requerimento. E, inclusive, enfatizamos como parlamentares que somos, que toda solução que nós buscamos sempre será dentro das vias institucionais e democráticas. E pedimos também a toda a população que lembre que o seu direito de exercer todo tipo de pedido, crítica, elogio ou sugestão ao Parlamento deve ser exercido. Se hoje, digo muito e repito aqui, há muitas pessoas diante de quartéis, é porque, lamentavelmente,
a Câmara dos Deputados e o Senado da República não têm agido à altura da expectativa do povo brasileiro. Esperamos que com essa iniciativa e com tantas outras, aqueles que hoje se dirigem para locais que não consideramos os adequados, possam vir à Câmara e ao Senado auxiliar-nos para retomar o protagonismo do Parlamento e fazer com que a Câmara possa fazer uma CPI muito justa, apresentar bons projetos de lei, e o Senado, no papel que lhe cabe e que também não vem sendo exercido a contento, tome as iniciativas que lhe são de direito e constitucionais para reequilibrarmos os poderes da República e trazermos paz, sobre tudo isso, paz ao nosso Brasil. A liberdade, a democracia, o Estado de Direito precisam ser preservados pelo bem da nação. Não dependem de ideologia política, dependem de ação da população e dos seus legítimos representantes. E, portanto, cá estamos reafirmando o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade, com o Estado de Direito e com a pacificação do nosso querido e amado Brasil. Deputado, seguinte, apresentando uma CPI agora, no final de uma legislatura e início da outra, o senhor acha que essa CPI tem vai ter algum prosseguimento, enfim, vai ter uma questão política nesse processo? Ótima pergunta. Uma CPI pode ser instalada a qualquer tempo. É bem verdade que seus trabalhos encerram-se com o final da legislatura. No entanto, ela é urgente e imediata, e obtidas as assinaturas, configurados os fatos determinados, não há nenhum óbice para que seja imediatamente instalada e possa imediatamente iniciar os seus trabalhos e tê-los, se não encerrados até o fim do período legislativo desta sessão, prorrogados durante o recesso. E, para além disso, nada impede que, passado o recesso e instalada nova legislatura, os parlamentares, dentre os quais me incluo, que foram reeleitos e que estão a chegar ao Parlamento, protocolem novo pedido de CPI para continuar os trabalhos. No entanto, entendo eu que o assunto é tão urgente, delicado e necessário que é possível tratar dele dentro do prazo que nos resta dentro desta legislatura. Se faltava alguma vontade política deste Parlamento, este requerimento de CPI, com já ampla aceitação de mais de 1/3 dos parlamentares, 181 signatários neste momento, e o número já aumentou desde o início da coletiva, já demonstra a urgência e necessidade deste assunto para que ele possa ser o mais rapidamente possível e os eventuais abusos de autoridade estancados. Deputado, se ela foi instalada e depois, caso apure o abuso de poder, o que o senhor pretende fazer com esses documentos? Qual o passo seguinte? A CPI, como se diz em geral, sabe-se como começa, mas não como termina. E é natural que seja assim. Como qualquer processo de investigação, vai colher testemunhas de vítimas, testemunhos de testemunhas, vai colher uma série de documentos e ao longo do processo ela vai sendo publicizada para todos aqueles, e o seu desenrolar é impossível nesse momento de prever. O que eu gostaria realmente de frisar é que no nosso objetivo maior é que nós consigamos de fato a pacificação do Brasil e que a gente tenha, de uma forma muito clara, os excessos delineados para que eles jamais voltem a ocorrer. Nós não podemos tolerar que nesse momento nós tenhamos cidadãos censurados, que tiveram suas contas bloqueadas, seja empresários, não importa, que não tiveram o devido processo legal respeitado, que foram, aliás, vítimas de um arbítrio porque sequer têm prerrogativa de foro, que deputados federais tenham medo de se pronunciar porque há colegas seus censurados, não apenas em determinadas manifestações, o que já seria gravíssimo, mas com suas redes sociais completamente apagadas, ou que nós tivéssemos empresas com seus bens bloqueados por participação em manifestações tidas como supostamente antidemocráticas, mas sem também o devido processo legal, e não entro
no mérito nem das manifestações, nem do processo, até porque são sigilosos, e que algumas dessas empresas sequer tiveram participação, porque a exemplo da Odoo Banks é uma financeira que tão somente tem operações de leasing para caminhoneiros e outras empresas que utilizam esses caminhões. Esses excessos não podem continuar. O senhor falou com a torneira sobre a instalação da CPI, existe um posicionamento dele a respeito disso? Obviamente eu informei, assim que protocolado o pedido, e quando informei, eu já estava bastante surpreso positivamente com o número de assinaturas. Foi ainda ontem à tarde, já tínhamos mais de 40 assinaturas, e quando informei ao presidente Arthur Lira, ele se deu por satisfeito, obviamente, com a informação. Acho que na política é importante sempre sermos transparentes, informarmos tudo ao presidente da casa, e agora segue-se os próximos passos, que é um encaminhamento à mesa diretora para que ela venha a ser instalada. Você acredita na instalação dessa CPI? Sem dúvida. Porque o presidente ele já não está negociando com o governo eleito. Haveria intenção, haveria boa vontade da presidência da Câmara com esse assunto nesse momento? Eu tenho toda a confiança que o presidente Arthur Lira vai seguir os trâmites regimentais. E os trâmites regimentais são muito claros. Tanto é que a CPI da Covid no Senado foi instalada por número mínimo de assinaturas. Havia as 27 assinaturas de senadores. Infelizmente, naquele momento, talvez por uma questão de institucionalidade, recorreu-se ao Supremo Tribunal Federal, que teve de dar a decisão em relação à instalação da CPI, que é líquido e certo direito da minoria para ser instalada. Então, independe da vontade do presidente da Casa. A instalação da CPI, ela é um direito da minoria parlamentar, e por isso nós temos toda a convicção de que será instalada. Paulo. Só um comentário. A sua pergunta não é culpa sua, mas eu acho que o vício que nós temos nesse debate é entender que ela tem um lado na discussão dessa CPI. Na verdade, aqui a gente não está falando de governo A ou de governo B, a gente está falando de respeito à democracia. Quando se pergunta se a CPI teria sentido o segmento por conta de negociação do presidente com o novo governo, é um entendimento que o nosso pleito aqui tem um pleito de defender determinada visão política ou de quem estava disputando a eleição presidencial. Não, isso aqui é uma defesa da democracia e da liberdade, que deveria ser uma defesa de qualquer dos lados. Perfeito. Assim como eu reforço, e muito bem colocado pelo deputado Paulo Ganino, se o arbítrio em um determinado momento está direcionado a um campo político, nada pode impedir de ser exercido no momento seguinte contra outro. Então, nós aqui, inclusive, como bancada independente na Câmara dos Deputados, acho que é importante mencionar isso, estamos anunciando a criação da CPI, que tem, repito, a participação nesse momento de 12 partidos políticos representantes, na verdade, de parlamentares de 12 diferentes partidos políticos e de 19 estados da federação. Não é uma CPI de forma nenhuma partidária, e não deixaremos, no que depender de mim e dos demais secretários, tem essa convicção também, que ela resvale em qualquer tipo de partidarismo político ou de discussão de governo. Tem algum magistrado específico que a CPI deseja focar na investigação, ou magistrados? Nós incluímos no requerimento, e obviamente não se limita, porque estamos vendo que alguns abusos têm sido ainda cometidos e reiterados. Mas nós mencionamos alguns exemplos em virtude da CPI ter fato determinado de decisões tomadas por magistrados, como as do ministro Alexandre de Moraes, com bloqueio de contas de empresários e de empresas, e também nós mencionamos, eu estava meio fora aqui da ordem só me permitir um minutinho, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, na sua decisão de censura prévia ao documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, da Brasil Paralelo, mas lembrando que ele foi depois acompanhado pelo pleno do TSE. Um fato importante que eu gostaria de trazer também aqui nesse final da nossa entrevista coletiva a todos, é que 10 seccionais da OAB, de vários, portanto, estados do Brasil, de 10 diferentes estados do Brasil, solicitaram a própria Ordem dos Advogados do Brasil, o seu Conselho Federal, que se pronuncie a respeito desses arbítrios. Não é algo em que há apenas a participação de parlamentares, muito menos parlamentares de um espectro político. Repito, há 12 partidos políticos aqui, de certa forma, representados pelos parlamentares signatários. E a OAB já está instada por várias de suas seccionais a se manifestar, e inúmeras
inúmeras outras entidades, públicas e privadas, também têm expressado a sua grande preocupação com essa situação no nosso Brasil. E por isso mesmo, nós, no nosso papel de parlamentares, estamos buscando pacificar essas relações, e esta iniciativa é talvez a mais importante que nós podemos oferecer neste momento aos nossos brasileiros. Então seria isso que nós teríamos a dizer. Agradecemos a atenção de todos. O jogo começa em seguida também. A gente gostaria de... A lista será publicada já em seguida. A mais atualizada, com 167 assinaturas, está nas minhas redes sociais. E em seguida mesmo será protocolada e será enviada a toda a imprensa a lista dos deputados signatários. Importante pergunta, inclusive, porque nós deixaremos simbolicamente aberta a assinatura. Infelizmente, a CPI não pode oficialmente receber assinaturas de parlamentares após o protocolo, mas dada a exiguidade do prazo de apenas 48 horas desse protocolo, nós conseguimos assinaturas em menos de 48 horas. Muitos parlamentares certamente ainda gostarão de manifestar as suas adesões. Aliás, como disse, há pouco 3 parlamentares aderiram à proposta. Abriremos a possibilidade de, simbolicamente, aqueles parlamentares que quiserem ainda aderir ao nosso requerimento, que assim o façam, para que demonstremos a verdadeira força desse requerimento, que já passa de 1/3 dos parlamentares e, quem sabe, chegue a passar muito mais do que a metade desta Casa Legislativa. Deputados, o senhor não concorda que são prazos muito extensos para uma situação que a gente está vivendo imediata, uma situação de atitudes arbitrárias, um povo na rua, as paralisações em diversos setores da população? Esses prazos acabam se estendendo demais? Se nós fizermos aquilo que aqueles que nós estamos sugerindo que sejam objeto de uma CPI, se nós fizermos igual, não respeitarmos o devido processo, os prazos que são, nós estamos nos desmoralizando, inclusive como parlamento. Nós estamos tomando as iniciativas que estão ao nosso alcance. Mais do que isso, nós estamos contando com a adesão de milhões de brasileiros nesse momento, vários assistindo aqui pelas redes sociais, tantos que ajudaram a buscar essas assinaturas, que entenderam e entendem que é pela democracia e pelo parlamento que se resolvem as coisas. Senão nós não teríamos sido eleitos deputados federais e de nada teria sido em vão a nossa participação durante esse mandato aqui na Câmara. Então nós respeitaremos o devido processo de acordo com aquilo que diz o regimento, a Constituição, independentemente da vontade de A ou B, e assim entendemos que deve ser. Obviamente buscando a solução desse caso o mais rapidamente possível, porque essa é uma ansiedade da população brasileira. Se o Paulo Ganime não tiver mais nada para concluir, talvez um salve Brasil aí, que está devidamente Não, acho que fadado. A resposta do Marcelo é muito importante. Se a gente quer a garantia dos nossos direitos, o direito da população, o respeito à Constituição, nós temos que fazer isso respeitando o nosso papel da Constituição. Então, por mais que às vezes isso possa gerar uma frustração quanto à celeridade, esse é o devido processo legal que cabe aos parlamentares, deputados fazerem. Então a gente está fazendo isso dentro da lei, dentro do que compete com o parlamentar. Agora, aproveitando, né, que o Brasil vença. Hoje, na Copa do Mundo, vença essa Copa e que a gente tenha um futuro melhor para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Deputado, qual o palpite do jogo de hoje? 4-0. Pessoal, terminando a live aqui, Paulo, no nosso Facebook. Grande dia. Na verdade, assim, acho que aqui no negócio você não podia passar, né? Mas que, já que a gente está passando, a gente tem aí a esperança que melhores governos venham, justamente porque a adesão dos deputados mostra que não é uma opinião do Marcelo, não é uma opinião do Paulo, não é uma opinião do Novo, é uma opinião de boa parte do parlamento representando o ensino da população. Exatamente. E agora, vamos torcer para o Brasil. Palpite? 4-0. 4-0, mais o gol que a gente fez agora vai dar 5. Valeu, pessoal.